Fala galera, hoje vamos estar fazendo a pintura aqui da ponteira do escapamento. Davi vai explicar para vocês o que vai ser feito aqui nela. Quem eu vou pintar aqui é Bruno Hora. Vai fazer o que aí? Pintar. Pronto. Olha, Acompanha a mídia. Oi galera, como é que ficou a pintura? Vou colocar uma foto um do lado da outra aí pra vocês verem a diferença. Agora eu tô pensando o que eu faço aqui, ó. Aqui nessa parte e aqui. Tô pensando de pintar de preto também ou de envelopar assim, ó, brilhante. Deixa nos comentários o que vocês acharam.